Bom, iniciando então a apresentação do projeto prático de programação, terceiro semestre, basicamente o nosso sistema ele simula um ERP focado para microempresas. Então a gente entende que pequenos empreendimentos eles sofrem com acesso à tecnologia por ser muito caro e acaba saindo do orçamento de custos ali que eles têm para investir. Então nosso sistema ele propõe acabar com esse problema, trazendo ali algumas funcionalidades para ajudar a gerenciar o negócio. Não chega a ser um ERP porque ele tem poucas funcionalidades, mas que já ajudam sim na gerência ali de forma geral dessas empresas. Então quando a gente entra na aplicação, basicamente a gente tem um resumo dela, né? É uma home padrão, bem simplesinha só para o cliente ficar por dentro do que ele vai ver. É, a opção de cadastro e login funciona normalmente. Eu vou acessar uma conta já existente aqui para poupar o nosso tempo. Mas basicamente o registro e login é feito através das nossas APIs, foram criadas com o PHP no back-end, que leva as informações e consulta as informações do banco que foi feito em MySQL. E o nosso front-end é basicamente o React TypeScript. Então quando a gente acessa a nossa plataforma, essa é a visão dela. A gente tem um dashboard geral. Este dashboard tem algumas informações como meta mensal, meta semanal, vendas diárias, o acompanhamento do estoque, o acompanhamento de orçamentos. E aqui na lateral esquerda a gente tem um side menu com algumas opções que são essas funcionalidades que preenchem esse dashboard geral para ser acompanhado. Então, aqui no controle de estoque a gente tem basicamente um CRUD, onde o usuário ele consegue cadastrar um produto, a quantidade mínima, a quantidade máxima e a quantidade atual. Esses produtos são listados aqui, então tem alguns cadastrados. Se eu tentar cadastrar um produto que já existe, né, o produto 01, por exemplo, ele vai dar erro. E eu consigo editar também, então esses CRUDs que tem no nosso sistema eles funcionam normalmente, eu consigo editar, né, eu tenho um modal de edição, tenho um modal para deletar também, posso deletar ele que vai funcionar normalmente. A gente tem o controle financeiro. O controle financeiro ele basicamente tem uma meta mensal, uma meta semanal e uma opção para você estar registrando venda. Então eu consigo registrar vendas aqui. Vou colocar aqui uma venda de R$ 2.000. Não, vou colocar uma venda de R$ 200. E esse registro de venda ele vai impactar diretamente aqui o nosso dashboard geral, né? Você pode ver que a meta mensal aumentou, a meta semanal aumentou e a venda diária também aumentou. É, Aqui a gente tem a opção de orçamentos. Então aqui no orçamento são basicamente crudos para orçamentos no geral. Eu gosto de usar o exemplo da mecânica. Geralmente chega um carro lá para o mecânico, ele faz o orçamento dele ali no papel e deixa anotado. Então aqui ele pode ter, por exemplo, a opção de cadastrar o nome do orçamento, né? Por exemplo, o conserto do veículo X. Ele tem a opção de colocar o cliente, descrição das atividades que vão ser realizadas, data início e final para ele ter um melhor controle do que ele precisa focar, que é a prioridade, e um valor também a ser cobrado. Né? Aqui já tem alguns CRUDs cadastrados, que foram cadastrados para teste. E todos funcionam normalmente, eu consigo excluir e eu consigo editar normalmente esse meu orçamento. Então, com base no controle de estoque, no controle financeiro e no orçamento, é gerado esse dashboard geral para o usuário estar conseguindo acompanhar. Então, aqui eu tenho um melhor controle do que está sendo feito nessas outras opções. Então, aqui eu sei que 14% da minha meta mensal já foi batida. Qual é a minha meta mensal? Minha meta mensal é de R$ 10.000. Então, ainda tem um longo caminho aí. A minha meta mensal de 3.000, ela já tem 46% batido. Então, já está quase chegando ali em R$ 1.500 de venda. No caso, eu tenho 1.369, que também mostra aqui. Esse gráfico de acompanhamento de estoque, ele mostra os produtos ali que a gente tem cadastrado no estoque. Então, por exemplo, o produto que eu tenho a maior quantidade é o produto se chama produto 18, e ele tem 400 itens no estoque. Em contrapartida, o produto 1, ele tem menos de 50 produtos no estoque. Então, aqui no controle de estoque, por exemplo, eu consigo saber é, que é o produto 18, o mínimo é 10 e o máximo é 500, ele tem atualmente 400. Então aqui quando ele chega numa quantidade muito menor do que muito perto do mínimo, por exemplo, né, muito menor do que a metade, o usuário vai receber uma notificação para estar repondo o estoque ali desse produto. Em objetivos e projetos, são telas que não deu tempo de ser desenvolvidas, são algo que a gente pensa para o futuro para estar implementando. Seria basicamente você cadastrar um projeto e conseguir cadastrar tarefas para esse projeto, separar esse problema em partes menores. Seria basicamente criar uma sprint ali, algo semelhante a um Trello, onde você teria aqui o projeto, você teria os objetivos
E aí você conseguiria ir utilizando do drag and drop para setar o objetivo que está sendo desenvolvido, que já foi concluído, que está em teste, que está em análise, coisas do tipo. É algo que a gente pretende implementar no futuro. Mas as demais funcionalidades estão todas funcionando. Dashboard, controle de estoque, controle financeiro, orçamento. E o usuário também, você consegue alterar a foto é salva no Firebase, é possível editar o nome, é possível editar a senha tranquilamente. Então é basicamente isso, é uma plataforma para gerir o negócio de pequenas empresas. Então, com pouco investimento, eles teriam acesso a essa plataforma, que é uma realidade, né? Já que muitas vezes uma oficina, por exemplo, não tem condições de ter um ERP como o da SAP, por exemplo, que é algo muito caro. Bom, e como o nosso sistema. Bom, e como o nosso grupo é formado por desenvolvedores web, a gente teve mais dificuldade na hora de implementar a disciplina de programação visual, que é o C Sharp. Então, basicamente, o que a gente fez foi adaptar o CRUD de orçamento, utilizando o C Sharp. Então, caso o usuário ele não queira usar a nossa plataforma por completo, ele queira apenas ali cadastrar o orçamento dele, ter um melhor controle, ele consegue fazer isso baixando a versão desktop, que é feita em C Sharp, que é basicamente um CRUD de orçamento, onde ele consegue cadastrar ali, colocar o nome, valor do produto, quantidade, e aí ele tem algumas opções como somar, finalizar e ver o histórico ali de orçamentos que ele já realizou.